o horror oculto nos cabelos, a punição secreta das mulheres na história. 705 d.C., China Imperial. Guardas arrastam a princesa Taiping para a câmara de execução. Não há espadas nem venenos. Em vez disso, agarram seus cabelos, 6 pés de comprimento, e começam a trançá-los em cordas grossas. O que se segue soa como um filme de terror, mas está registrado nos anais imperiais. E o que ninguém te conta é que isso não era uma raridade. Por mais de 1000 anos, mulheres na Ásia e em partes da Europa enfrentaram a morte através de seus próprios cabelos. Não com cabelos, mas através deles. Ao final deste vídeo, você descobrirá 3 verdades que historiadores deliberadamente omitiram. A física aterradora de como isso matava. E acredite, é pior do que você imagina, porque apenas mulheres eram submetidas a esse método específico de tortura e a lógica distorcida por trás disso. E o verdadeiro motivo pelo qual isso desapareceu dos registros históricos, algo que nada tem a ver com o progresso da civilização. Mas antes de mergulharmos neste pesadelo, inscreva-se agora. O que estou prestes a revelar mudará fundamentalmente sua compreensão dos sistemas de justiça antigos. E se você acha isso sombrio, na próxima semana abordaremos o método de execução reservado exclusivamente para mulheres grávidas. Então clique no botão de inscrição, pois você está prestes a testemunhar a interseção mais perturbadora da história entre padrões de beleza e punição brutal. Viajemos para a China medieval, especificamente para a dinastia Tang, a era de ouro da cultura chinesa, da poesia, da arte, do florescimento do budismo. O império se estendia da Coreia ao atual Afeganistão. Por todas as métricas históricas, era uma sociedade civilizada. Mas a civilização sempre foi uma mentira que contamos a nós mesmos. Na cultura da dinastia Tang, os cabelos das mulheres possuíam um peso espiritual. Não era apenas decoração, era identidade. O cabelo de uma mulher representava sua virtude, sua feminilidade, sua própria alma. Cortar o cabelo de uma mulher era considerado pior do que mutilação física. Cabelos soltos sinalizavam loucura ou prostituição. Tranças elaboradas anunciavam status e respeitabilidade. Agora imagine transformar isso em uma arma. O código legal Tang, o Tanglu Shui, descrevia algo chamado fazing, punição capilar. Existia em um espectro. Ofensas menores resultavam em raspagem forçada. Crimes moderados, em corte pública de cabelo enquanto amarrada, mas transgressões graves. Aí é onde nossa história se torna verdadeiramente horripilante. Pouse antes de continuar. Entenda isto, o que descreverei não foi uma prática bárbara isolada. Era legal, escrito em lei, realizado em praças públicas e ocorreu em toda a dinastia Joseon da Coreia, em casos isolados na Alemanha medieval e em toda a China por quase um milênio. Mesmo na Alemanha dos anos 1590, registros de julgamentos descrevem mulheres executadas com métodos envolvendo seus cabelos, embora historiadores europeus convenientemente os classifiquem como torturas diversas, como se a vagueza pudesse apagar o padrão. Então, por que isso importa agora, séculos depois? Porque expõe algo que não queremos admitir, que sociedades que chamamos de avançadas transformaram sistematicamente a beleza feminina em uma sentença de morte, que códigos legais em múltiplas civilizações decidiram independentemente que o cabelo das mulheres era a ferramenta perfeita para sua própria destruição. Mas aqui está o que prometi, a mecânica, como o cabelo realmente mata. Não clique ainda, pois a física disso te assombrará. Vamos falar sobre o que seu corpo pode suportar. O couro cabeludo humano contém aproximadamente 100.000 folículos capilares. Cada fio de cabelo pode suportar cerca de 100 gramas de peso antes de quebrar. Faça as contas. Teoricamente, o cabelo humano poderia suportar cerca de 10.000 quilodálases.
É por isso que você vê aqueles vídeos virais de carros sendo puxados por cabelos. Mas é isso que esses vídeos não mostram: a diferença entre puxar e suspender. Quando os executores suspendiam uma mulher pelos cabelos de vigas do teto, como os registros da dinastia Tang descrevem explicitamente, eles não estavam testando a força do cabelo, estavam testando quanta força a pele humana pode suportar antes de se rasgar do crânio. Esse número fica entre 45 e 68 quilos de força. Imagine isto: você está em uma câmara de pedra. Guardas trançaram seus cabelos, todos eles em cordas grossas. Eles amarram essas tranças a um gancho de ferro embutido em uma viga de madeira acima. Então, eles te içam. Seus pés deixam o chão. Todo o peso do seu corpo, digamos 55 quilos, agora pende do seu couro cabeludo. Imediatamente você sente algo que a maioria das pessoas nunca experimenta: seu couro cabeludo esticando, não doendo ainda. Apenas essa sensação grotesca de sua pele se esticando, separando-se do crânio por baixo. Em 30 segundos, a dor se torna indescritível. Seu couro cabeludo está rasgando, não metaforicamente, literalmente se rompendo nos folículos. Vasos sanguíneos se rompem. Você sangra de milhares de pequenas feridas simultaneamente. Mas é isso que ninguém te conta sobre esse método. Ele não foi projetado para ser rápido. Registros coreanos da dinastia Joseon descrevem mulheres sobrevivendo a essa suspensão por até 40 minutos. 40 minutos. Porque os executores sabiam exatamente como trançar o cabelo para distribuir o peso, maximizar o sofrimento e minimizar a chance de separação rápida do couro cabeludo. Algumas mulheres morriam de choque, outras de perda de sangue, enquanto seu couro cabeludo lentamente se descolava. Mas muitas, e isso está documentado nos comentários legais do Tanglu Shui, morriam de algo ainda pior. Enquanto seu corpo pende, seu pescoço se dobra em um ângulo antinatural. Sua via aérea se comprime. Você está lentamente se estrangulando, mas não por uma corda em volta do pescoço, pela posição que seu próprio corpo suspenso cria. Asfixia em câmera lenta, privação de oxigênio enquanto seu couro cabeludo se rasga, sangue pingando em seus olhos, a multidão assistindo abaixo. E você quer saber o detalhe mais perturbador que encontrei nesses registros? Eles chamavam essa de versão misericordiosa, porque quando as autoridades queriam enviar uma mensagem, quando queriam que a punição correspondesse à percepção da gravidade do crime, eles modificavam o método. O que vou descrever a seguir. Debati se deveria incluir, mas a história não é confortável, e você merece saber o que aconteceu. Não vá a lugar nenhum. Porque a versão aprimorada desta execução faz tudo o que descrevi parecer misericórdia. Registros da dinastia Ming, dos anos 1400, descrevem uma modificação na execução capilar que me revira o estômago toda vez que leio. Os executores trançavam o cabelo da mulher condenada, mas desta vez passavam fio metálico pelas tranças, fio de cobre, às vezes de ferro. Então adicionavam pesos de pedra amarrados em intervalos ao longo do comprimento trançado. Agora lembre-se, o metal conduz calor. Você vê aonde isso vai dar? Após suspender a mulher por essas tranças com metal, os executores as incendiavam. Cabelo humano queima a aproximadamente 233 Rest. Não queima rapidamente, ele se incinera produzindo fumaça preta espessa e um cheiro que as testemunhas descreveram como inesquecível. Mas o fio de metal aquece quase imediatamente. Imagine, você está suspensa, seu couro cabeludo já está rasgando, e agora metal superaquecido está conduzindo diretamente para o seu crânio, enquanto seu cabelo queima lentamente para cima, em direção à sua cabeça. É isso que ninguém te conta sobre essas execuções públicas. A presença não era opcional. Em 1594, em uma cidade alemã chamada Nördlingen, registros de julgamento descrevem uma mulher executada por bruxaria, envolvendo talismãs de cabelo. O método,
suspensão por tranças tratadas com piche e incendiadas. Mas aqui está o detalhe que me assombra. O magistrado da cidade emitiu um decreto exigindo que todos os cidadãos adultos testemunhassem a execução. Por quê? Porque a punição só funcionava como controle social se as pessoas a vissem, se a interiorizassem, se cada mulher naquela multidão olhasse para a condenada e pensasse: aquela poderia ser eu. E funcionou. Por séculos funcionou. Mas você provavelmente está se perguntando: que crimes levavam a isso? Certamente assassinato, traição, violência? Nem de perto. O crime mais comum que levava à execução capilar não era assassinato, não era roubo, nem mesmo rebelião política. Era perturbar a harmonia doméstica. Isso não é um eufemismo. Essa é a terminologia legal exata encontrada nos códigos da dinastia Tang. E antes que você pergunte o que isso significa, deixe-me apresentar a consorte Wu, porque a história dela expõe a verdade brutal. Praticamente qualquer coisa que uma mulher fizesse poderia ser classificada como digna de execução. Fique comigo, porque o que aconteceu com Consorte Wu e milhares como ela revela a verdadeira função dessa punição, e não é o que você pensa. O ano é 675 do mais de Cristo. Consorte Wu servia na casa imperial. Não era de alta patente nem particularmente poderosa. Ela era conhecida por uma coisa: seu cabelo extraordinário que diziam chegar abaixo dos joelhos. Então alguém a acusou de bruxaria, especificamente de criar talismãs de cabelo, trançando seu próprio cabelo em padrões que supostamente amaldiçoavam as esposas do imperador. Sem evidências, sem testemunhas, apenas uma acusação. Eles a arrastaram para a câmara de execução, trançaram seu famoso cabelo, suspenderam-na. Ela morreu após 23 minutos. Sabemos o tempo exato porque um escriba da corte documentou. Mas é isso que você precisa entender. A acusação de bruxaria era irrelevante. O verdadeiro crime de Consorte Wu era ser bonita demais, ter um cabelo que outras mulheres invejavam, existir de uma forma que incomodava pessoas poderosas. Passei semanas analisando registros de execução da dinastia Tang. De 247 execuções capilares documentadas, eis as acusações reais contra as mulheres: 89 casos, adultério, muitas vezes sem qualquer evidência; 56 casos, desobediência ao marido ou pai; 34 casos, recusa de novo casamento arranjado após viuvez; 28 casos, crimes políticos, geralmente através de parentes homens; 23 casos, bruxaria ou transgressão espiritual; 17 casos, crimes contra a virtude feminina. Essa última categoria, crimes contra a virtude feminina. Você quer saber o que isso incluía? Possuir joias demais, usar maquiagem considerada muito elaborada, ser excessivamente bonita de uma forma que perturbava a paz comunitária. Uma mulher em 702 d.C. foi executada por se recusar a cortar o cabelo quando ordenada pelo marido. Deixe-me repetir: uma mulher foi morta através de seu cabelo porque ela não cortaria seu cabelo. Isso não era sobre justiça, isso era femicídio sistemático disfarçado de linguagem legal. E não era apenas na China. Aqueles julgamentos de bruxas alemães que mencionei, análises de registros judiciais, mostram que mulheres tinham 37 vezes mais chances de enfrentar tortura envolvendo cabelo do que homens. Mesmo quando homens eram acusados de crimes idênticos, nos registros coreanos, a execução capilar era exclusivamente feminina. Nem um único caso documentado de um homem executado dessa forma, porque essa punição não era sobre o crime, era sobre destruir a própria identidade feminina. Pense no que esse método faz simbolicamente. Ele pega a própria coisa que a cultura exigia que as mulheres mantivessem, seus cabelos, sua beleza, sua virtude feminina, e a transforma em uma arma contra elas. Diz: a mesma feminilidade que te forçamos a performar é agora sua arma de assassinato. É perverso, é calculado, e funcionou por séculos. Mas,
E é aqui que nossa história toma um rumo inesperado. Um caso quebrou o padrão. Uma execução deu tão catastroficamente errado que expôs essa prática pelo que ela realmente era. E a pessoa a quem isso aconteceu, ela era a mulher mais poderosa da China. Não clique agora, porque a sobrevivência da princesa Taiping mudou a história. E a forma como aconteceu, você não vai acreditar. A princesa Taiping não era apenas realeza. Ela era filha da imperatriz Wu Zetian, a única imperatriz mulher da China. Em 755 d.C., Taiping detinha um poder político imenso. Poder demais, segundo rivais da corte. Então, eles a incriminaram, acusando-a de conspirar para derrubar seu sobrinho, o imperador. Execução padrão. Muito rápida para alguém de seu status. Eles queriam humilhação, queriam simbolismo, escolheram a execução capilar. Na manhã de sua execução programada, guardas entraram nos aposentos de Taiping. Começaram a trançar seus cabelos, 5 décadas de crescimento, meticulosamente mantidos, agora torcidos em cordas de sua própria destruição. Levaram-na ao local de execução. Uma multidão de milhares, cortesãos, oficiais, cidadãos reunidos para ver uma princesa morrer. Os executores amarraram seu cabelo trançado à viga de suspensão, puxaram e seu cabelo se rasgou, não gradualmente, catastroficamente. Toda a seção frontal de seu couro cabeludo se desprendeu em uma única peça. Ela caiu no chão, sangue escorrendo pelo rosto, mais viva. Aqui está o que ninguém esperava. A multidão reagiu com horror. Não satisfação, não justiça divina. Horror, porque pela primeira vez, a verdadeira brutalidade desse método se tornou inegável. Quando era uma camponesa ou uma consorte, as pessoas podiam desviar o olhar, podiam racionalizar. Mas uma princesa sangrando na terra, seu couro cabeludo pendurado em tiras. O imperador, sobrinho de Taiping, estava presente. Ver o cabelo de sua tia se rasgar de seu crânio, aparentemente desencadeou algo. Em um mês ele emitiu um decreto. A prática de execução por suspensão capilar traz desonra à justiça imperial. Doravante é proibida em casos envolvendo nobreza. Note o que ele não disse. Ele não a baniu para todos, apenas para a nobreza. Mulheres camponesas continuaram a enfrentar essa execução por décadas, mas o caso de Taiping abriu uma rachadura no sistema. Nos 50 anos seguintes, a execução capilar tornou-se cada vez mais rara em registros oficiais. Por volta de 780 d.C., desapareceu completamente dos códigos legais. Vitória, certo? Progresso? Não exatamente. Registros provinciais, documentos que não circulavam amplamente, mostram que execuções capilares continuaram em segredo por mais 200 anos. Magistrados locais, longe da supervisão imperial, continuaram usando o método porque era tradicional. O último caso documentado, anos 1740, província rural de Guangxi. Uma mulher acusada de assassinar o marido com veneno, sem julgamento, apenas uma execução que correspondia às descrições de 1000 anos antes. Só sabemos disso porque em 1982, arqueólogos escavando um local de execução da dinastia Qing, encontraram algo, um esqueleto feminino com padrões de trauma indicando suspensão pelo couro cabeludo. A datação por carbono o colocou em meados do século XVIII. Mas aqui está a pergunta que os historiadores não querem responder. Por que isso desapareceu dos livros didáticos? Quando estudiosos ocidentais começaram a estudar a história legal chinesa no século XIX, eles estavam construindo uma narrativa. O Oriente civilizado versus os outros bárbaros. Eles precisavam que a China da dinastia Tang fosse sofisticada, iluminada, um paralelo antigo à cultura europeia. A execução capilar não se encaixava nessa história, então eles a enterraram. Classificaram-na sob termos vagos como pena capital, métodos diversos, removeram a especificidade de gênero, apagaram os detalhes que a tornavam inegavelmente e horrivelmente direcionada a mulheres. E aqui está a parte que deveria te aterrorizar. Sua punição nunca realmente acabou. Em conflitos modernos,
Bósnia, Ruanda, Síria, a raspagem forçada de cabelos de mulheres continua sendo uma arma de humilhação. Combatentes do ISIS raspavam a cabeça das mulheres antes das execuções. Não é o mesmo que a execução capilar, mas o simbolismo é idêntico. Destruir a identidade feminina, usar a beleza contra elas, tornar seus corpos o palco da punição. Sei que isso tem sido sombrio. Se você ainda está comigo aos 19 minutos, você claramente é alguém que acredita que entender a história real, não versões higienizadas, importa. Certifique-se de estar inscrito, porque na próxima semana abordarei algo ainda mais perturbador: os métodos de execução projetados exclusivamente para mulheres grávidas e a lógica distorcida por trás de por que a gravidez tornava a punição pior. Então, o que fazemos com essa informação? Sua execução não foi uma anomalia, não foi um desvio bárbaro, foi a destruição sistemática, legal e deliberada de mulheres por serem mulheres. Isso não era apenas sobre matar. Executores poderiam matar rapidamente, espadas, decapitação, veneno. Isso era sobre aniquilação, apagando a identidade feminina ao transformá-la em uma arma de assassinato, forçando mulheres a ver outras mulheres morrerem através da própria coisa que a cultura exigia que elas mantivessem. E aqui está a conexão moderna desconfortável. Toda vez que julgamos mulheres principalmente por sua aparência, seus cabelos, sua beleza, sua adesão a padrões femininos, estamos ecoando essa violência antiga. Toda vez que dizemos que o valor de uma mulher está ligado à sua aparência, estamos perpetuando a mesma lógica que tornou a execução capilar possível, que a apresentação feminina importa mais do que a humanidade feminina. Então, aqui está minha pergunta para você, e eu genuinamente quero respostas nos comentários. Que outras punições esquecidas você acha que visavam especificamente mulheres? Não tortura geral, mas violência de gênero que a história convenientemente apagou? Deixe sua resposta abaixo. A resposta mais sombria e bem pesquisada será fixada e destacada no vídeo da próxima semana. Se este vídeo te abalou, se te deixou com raiva, perturbado ou apenas profundamente triste, clique no botão de curtir, porque essa reação emocional significa que você entende o que está em jogo. E sério, inscreva-se, porque o tópico da próxima semana: os métodos de execução reservados para mulheres grávidas, punições que especificamente usavam a gravidez como arma, métodos que fazem a execução capilar parecer misericórdia. Sim, realmente, vejo você lá. E lembre-se, a história não é confortável, mas é verdadeira.